Boa noite, gente. Eu tô aqui gravando a aula e eu tenho que confessar que é um pouco estranho ainda pra mim. Cada dia que passa eu me sinto mais em um episódio de Black Mirror. Então a aula de hoje vai ser sobre a história da química. É uma aula também bem gostosa e bem curta, ela não tem muita coisa com o que se preocupar. E aí eu vou passar pra vocês aqui o conteúdo e eu vou também dar alguns recados, como eu gosto de dar no começo da aula. Essa seria a nossa última aula ao vivo, porque eu vou começar realmente a gravar as aulas e enviar para vocês na manhã da quarta-feira. E na quarta-feira à noite, no nosso horário normal, 9h30, vai ser só um plantão de dúvidas e atividades. Então, como essa aula ficou um pouco confusa, ela vai ser meio que as dúvidas vão ser juntadas com a aula da semana que vem. Eu acredito que não vão ter muitas dúvidas nessa aula, porque é um conteúdo bem fácil, mais introdutório ainda. A partir da semana que vem mesmo que a gente pega um pouco mais para o lado químico da questão. Então, hoje a gente vai falar um pouco da história da química, que é uma parte muito interessante, muito legal dessa história. E eu vou apresentar para vocês, e aí depois, aproveitar que a gente está no começo, para fazer a chamada, como a gente, em tese, para não perder essa chamada, se vocês estiverem vendo isso, mandem o nome de vocês lá no Classroom. A nossa sala está lá na listinha de códigos. Quem não acessou ou está tendo dificuldade pode mandar mensagem para mim. E só coloca lá o nome completo de vocês no mural para eu ver que vocês viram esse vídeo. Então, eu vou apresentar a tela agora, tela inteira. Aqui. Agora está apresentando, e aí eu vou mostrar aqui para vocês os slides. Bom, então a gente vai começar com a história da química aqui no período paleolítico. Então, há 3 milhões antes de Cristo, teve a descoberta do fogo, que foi um marco muito importante. Hoje em dia, parece até um pouco bobo a gente falar disso, mas na época foi realmente um divisor de águas, ou de fogos, no caso, porque realmente mudou o mundo. A descoberta do fogo não só capacitou novas experiências químicas, porque o fogo é um elemento muito importante para a química, ele é o que faz ter catalisador de experiências químicas, de etc. Então, é algo bem interessante. E eles tiveram a descoberta do fogo, que foi muito importante. E aí a gente vai para o período neolítico, bem depois, que são 8 mil anos de Cristo, que foi quando primeiro teve a descoberta de metais e da mumificação. Então, ali, alguns metais foram descobertos. Então, o ouro, a prata, o cobre, estanho, enxofre, ferro, chumbo, bronze e antimônio. Faltou o O do antimônio. Mas o que acontece? Na época, eles já construíam ligas metálicas, uma mistura deles, e eles eram usados para coroas. O ouro sempre foi muito valorizado para decorações. Naquela época, o próprio chumbo, o ferro, eram coisas muito valorizadas na sociedade. Hoje em dia, algo que é comum que a gente trabalhe. É, a gente é bem simples. Ai, peraí que eu tô vendo aqui. Tá tudo certo. É, então, isso foi muito importante. E a mumificação. Como você sabe, tudo isso que eu tô falando agora ocorreu principalmente na região do Egito, egípcio não, que fica na África. E lá a gente conhece a tradição de mumificar os mortos, e que é um processo químico. Para a gente manter alguém após a morte, é necessário esse processo. Então, vai enxofre, vai diversos elementos que mantêm ali e preservam. Então, a gente vai para a Grécia Antiga, agora 1100 a.C., e começou as correntes filosóficas nessa época. Na época, sim, era uma época que a filosofia estava muito alta, os filósofos da época tinham muitas discussões, então começou a se discutir. Não sou professora de filosofia, mas é aquela época em que eles queriam muito saber da onde a gente vem, o que a gente é feito, então começou a se discutir realmente essa questão do que a gente é feito, do que tudo é feito. Então, tiveram duas teorias, a teoria dos elementos e a teoria atômica. Então, a teoria dos elementos diria que toda matéria é infinitamente divisível. Então, qualquer matéria você pode ir quebrando, 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 e ela sempre vai se dividir. E que toda matéria é formada por uma combinação dos 4 elementos, que são fogo, ar, água e terra. Quase o Avatar. Então, o que acontece nisso? Para eles, por exemplo, se eu juntar água e terra, eu posso formar posteriormente um tijolo. Então, essas combinações e proporções formariam todas as matérias, inclusive nós humanos. Então, para eles, essa era a teoria.
E aí a gente tem a teoria atômica. Então, primeiramente, toda matéria é divisível até certo ponto, ou seja, você vai dividindo ela e chega uma hora que ela não pode mais ser dividida. Essa teoria até hoje, ela é um pouco questionada pelos químicos, porque realmente chegamos num estágio que a gente não divide mais, que é o fóton, porém, é possível sim, ainda alguns dizem dividir ele, outros dizem que não, ainda é algo discutível, mas é a teoria mais aceita de hoje em dia. Então, a gente vai agora para a parte da alquimia. Então, o que é alquimia? A alquimia nunca foi a química propriamente dita. É como se fosse um tataravô da química, vamos dizer assim. A alquimia tinha como princípio trabalhar e aperfeiçoar os corpos com a ajuda da natureza. Então, eles queriam fazer mutações, magia, a alquimia era algo que trabalhava com isso usando a natureza. Então, a alquimia ela nunca foi só química, porque ela trabalhava com elementos filosóficos, de energias, vamos dizer assim, inclusive com a própria magia oculta, que chamam. Então, a alquimia se dividia em três, como se fosse três fases. Tem os gregos, com suas correntes filosóficas e tentativas de encontrar o significado, eram alquimistas, eram estudiosos. Os chineses e asiáticos, em geral, eles trabalhavam com alquimia que seria algo mais mágico, então eles faziam invocações de demônios, de deuses, divindades no geral, para poder auxiliar em alguma questão. Lembrando, todas essas invocações, para eles também eram reações químicas, pois eles acreditavam que, por exemplo, se eu jogasse o bicarbonato de sódio, que na época não tinha aquele mesmo nome, aconteceria uma efervescência. Para eles seria algo sobrenatural, para nós, depois, hoje em dia, sabemos que é algo químico. Então, eles acabavam por acreditar muito nessa questão da magia. E tinha os egípcios, de novo, vocês vão reparar que é algo assim. Agora, voltando para a minha fase de redação e questionamentos, a química, por mais que a gente conheça tudo, ela é originalmente negra, se a gente for falar. Egípcios, o Egito é um povo negro, fica na África, e assim, eles são literalmente os pais da química, eles começaram desde o período lá neolítico a descobrir ligas metálicas e mumificação, na parte de medicina, tudo, eles contribuíram muito, eles e o pessoal ali da Ásia e Arábia, tipo, são povos muito, como posso dizer, subestimados nesse quesito, que contribuíram muito e muito para a química do jeito que ela é hoje em dia. E, inclusive, na parte da alquimia, eles foram os maiores contribuintes, porque eles realmente faziam as ligas metálicas, faziam as mumificações, e eles realmente faziam estudos mais aprofundados para o lado químico. Não que esses dois que eu citei anteriormente não faziam. A única questão é que eles tinham uma corrente mais puxada para a filosofia e para a religião. Os egípcios realmente estavam a fim de procurar algo químico, de ter resultados. Então, aqui eu vou citar alguns famosos. Maria Judia, ela é uma egípcia e ela foi a primeira pessoa que começou com os princípios da destilação. Eu vou explicar mais para frente o que é isso em futuras aulas, mas que é basicamente uma separação de elementos por um processo. E ela era uma egípcia que começou com esses princípios. Eu acho que aí o mais famoso alquimista que nós conhecemos, para quem é fã de Harry Potter conhece, está em diversos filmes, que é o Nicolau Flamel. E aí o dele entra duas questões muito legais do alquimismo, que é a pedra filosofal e o elixir da vida. A pedra filosofal não é algo que realmente te dá a vida eterna, são coisas distintas na história. Aí diz que a pedra filosofal é aquilo que tudo que ela toca, alguém que possui a pedra filosofal, tudo que toca vira ouro, ou seja, uma riqueza infinita, e o elixir da vida realmente seria algo que iria curar todas as suas enfermidades e te dar a vida eterna. Isso aí é algo mais conspiratório, mas aqueles que falam que o Nicolau Flamel encontrou realmente o elixir da vida, eles faziam isso por meio de poções e experimentos químicos, e anotavam tudo. Então, aqueles que falam que realmente Nicolau Flamel encontrou o elixir da vida, e que ele está até hoje vivendo na vida eterna, se vocês pesquisarem no YouTube, no Google em geral, tem bastante teoria da conspiração, assim, não tem nada a ver com a matéria, mas é interessante, ali por uma curiosidade mais. Paracelso, famoso Paracelso da eletricidade, ele também era um alquimista, como Francis Bacon, também foi um químico muito grande, fez uma grande contribuição. Isaac Newton também, que é muito famoso por causa da teoria da gravidade, ele era um alquimista, porque alquimistas não são aqueles propriamente que ficam em uma mesa fazendo poções, era qualquer um que questionasse princípios na época.
Então, Isaac Newton, tudo. E mais uma vez eu vou puxar um pouquinho para o lado social, porque acho que a química e a sociedade estão ali alinhadas desde o início. E reparar como a maioria disso são de grupos até hoje excluídos. Então, Maria Judier era uma mulher. E Francis Bacon e Isaac Newton. Isaac Newton não vou dar com certeza, há teorias, mas Francis Bacon era homossexual, ele era gay. Isso assumido, tem até em livros do Mendeleev, que a gente vai aprender mais pra frente, o criador da tabela periódica, que relata que sim. Então, assim, eles são apagados da história, mas são algo muito importante. E aí, algumas descobertas que a alquimia trouxe. Então, o uso de minerais no solo para ampliar a fertilidade. Essa é uma história bem interessante, porque o solo ali, a química e a agronomia sempre estiveram muito juntas, é muito difícil desvincular as duas, porque o homem sempre procurou por comida. Desde ali do descobrimento do fogo até o dia de hoje, o nosso foco principal é a sobrevivência em relação à comida. Então, muitos povos foram começar a reparar sobre o solo, foram os primeiros estudos químicos, até podemos dizer. Então, eles reparavam que, por exemplo, um solo na beira de um rio era mais fértil que um solo numa montanha. Então, eles faziam essas descobertas que, para a época, eles não tinham realmente o porquê disso, mas relatavam. Então, eles descobriram que você, adicionando alguns minerais no solo, eles tinham uma produção maior, né? Porque não era a palavra fertilidade, mas percebiam que cresciam melhor as plantas, então, para eles, era muito bom. Eles descobriram muitas substâncias, ácidos, bases, ésteres, gases e óxidos. Naquela época já existia tortura com ácido, eles já tinham conhecimento da corrosão de ácidos, de bases, um pouco para a medicina também isso. O próximo, que é o preparamento de medicações. Então, eles já tinham um pouco desse conhecimento de que bases para o estômago, ácido estomacal, eles já entendiam isso. Produção de sabões. Na época, eles aprenderam sobre a produção de sabão, a saponificação, que é a reação que a gente chama, que ocorre no óleo. As ligas metálicas, que eles usavam para coroas, para castas. Então, você tem uma coroa até hoje de ouro, é muito mais ciclo do que você ter, por exemplo, uma misturada ouro e aço. Então, eles faziam isso para poder aumentar riquezas, aumentar pesos. E o estudo de determinadas doenças, eles sempre procuraram avançar na medicina. A medicina e a química também estão muito atreladas. Então, eles estavam ali sempre juntos, estudando as doenças, vendo possíveis causas, possíveis métodos para curar. Isso é algo bem interessante. Se vocês forem pesquisar no filme do Darwin, até na história do Darwin, relata-se que a filha dele, quando ficou doente, o médico dava para ela, não era magnésio, era um outro elemento químico, eram cápsulas do elemento. Hoje em dia ele não é comercializado porque ele não faz bem pra gente. Ele causa intoxicações, vômitos, e na época eles acreditavam que aquilo era algo saudável, como se a pessoa estivesse realmente se desintoxicando, mas eram testes e, querendo ou não, se eles não tivessem feito isso, a gente não saberia que isso aí pode matar alguém. Então, a gente vai para o século XVII, que é a química médica e Lavoisier. Então, a partir daí, até os alquimistas, a gente estava só falando de algo que não era exatamente química, era misturas e reações, era ver o que acontece, não tinha realmente um propósito químico focado ali. E agora que a gente entra na química médica e no Lavoisier, que é o pai da química, a gente realmente pega a essência química e começa a entrar ali. Então, sobre a medicina. Na época, médicos árabes e da Suíça, ali, da norte europeu e Arábia em geral, fizeram muitos avanços na medicina com remédios naturais e ervas, e começaram a estudar suas estruturas, sua acidez, o porquê aquilo ali ajudava, o porquê não, e isso contribuiu muito para a química. E, devido a esses médicos, eles entraram em contato com o Lavoisier, que é um químico francês, ele era matemático, e aí ele teve a famosa frase, a famosa lei, que é a lei da conservação da matéria, lei de Lavoisier, ou lei da conservação de massas. Que tem aquela famosa frase, na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Ou, para alguns, nada se cria, tudo se copia. Mas, de qualquer forma, o que ele quer dizer com essa frase? Por que teoria da conservação da massa, né? Lei da conservação das massas? Ele diz que, primeiro, nada se origina do nada. Qualquer coisa que é feita, ela é uma transformação de algo. Então, quando ele fala que nada se cria, nada se transforma, primeiro, você não vai conseguir brotar algo do nada. Ele sempre vai ser derivado de algo anterior. E o que ele quer dizer com nada se destrói?
até aquilo que parece ser decomposto, destruído, ele está se transformando. Então, para ele, por exemplo, a morte de alguém, de um animal, de um humano, e a decomposição não era exatamente uma destruição, e sim uma transformação química que levava realmente a uma decomposição que parece ser uma destruição. Mas na visão de Lavoisier, nunca é uma destruição, é apenas uma transformação como tudo. Como você queimar alguma coisa, tudo, você não está destruindo aquilo, você está transformando. E é isso que diz a lei das massas também. Por ser essa transformação, diz que tudo que você junta, que você destrói, tem que ter a mesma massa no final. A gente pode falar que não, mas por quê? Qual a teoria em si? Ele fala que um sistema fechado, uma reação em um sistema fechado, vai sempre mantida a massa dos produtos, dos reagentes e dos produtos. O que seria um sistema fechado? É um sistema em que nada escaparia dali. Então, vamos supor que a gente está fazendo algo com uma ebulição, está soltando gás dali. Esse gás não seria vazado. Então, assim que a gente acabasse esse processo, a massa inicial, que era de 10 gramas, se for um sistema fechado em que a gente mantém o líquido e o gás após a transformação, ele se manterá 10 gramas. Então, essa questão do sistema fechado, ele fala que tudo que a gente reagentes é igual a produtos. Isso é algo que a gente vai aprender mais um com M1V1, M2V2, que é a fórmula química usada hoje. Mas é basicamente isso. Se eu junto 10 gramas de enxofre com 3 gramas de magnésio, eu terei que ter 13 gramas de um determinado produto, porque sempre vai ser mantida essa massa em, claro, um sistema fechado. Porque se eu faço, por exemplo, a queima de uma madeira. Estou queimando ali a madeira, está soltando gás. E aí o que acontece? CO2, vamos supor, se eu pegar no final o peso da minha madeira com o peso das minhas cinzas, obviamente não será o mesmo. Mas se eu fizer essa queima em um lugar fechado em que o gás não escape, o peso não vai se alterar. As cinzas mais o gás será o peso da madeira. E o Tratado da Química? Esse aí, por que o Lavoisier realmente foi dito como o pai da química? Ele fez o primeiro livro químico, que é esse Tratado da Química, que está em francês aí, Traité élémentaire de chimie. Eu não sei falar francês. Mas ele faz basicamente um compilado de tutoriais, métodos e resultados. Ele chama de Tratado Elementar da Química, porque naquela época seria tudo que seria elementar para um químico saber. Então, destilação, tudo isso são coisas importantes para um químico. Então, tem vários métodos, vários resultados. Tem uma tabela com os 30 elementos que na época eram descobertos, já tinham sido descobertos. Não vamos chamar de tabela periódica, porque próxima aula, que a gente realmente vai falar da tabela periódica, a gente vai entender que ela mantém um período, por isso que ela é chamada de periódica. Ela mantém ali uma sequência, uma linhagem. A tabela do Lavoisier era só um compilado dos elementos, não tinha por que seguir aquela ordem, não uma ordem lógica. Então, era uma tabela com os 30 elementos, hoje em dia temos mais de 100 descobertos, então ela é bem pequena em relação à de hoje em dia, mas esse livro mudou realmente o mundo. Ele mudou muito, porque ali a gente começou a realmente estudar a química como ela é. Inclusive, eu vou até voltar aqui para a famosa frase, de novo aí, polêmicas e brigas ali no mundo científico que sempre teve. Antes do Lavoisier soltar esta frase e isso, um outro químico, do qual não consigo lembrar o nome exatamente, ele já tinha feito essa teoria, já tinha estudado sobre isso, porém, ele não teve sucesso, ele morava em outro país, outro continente. Se não me engano, ele era árabe, posso confirmar. E isso aconteceu com que ele não tivesse tanto prestígio quanto Lavoisier, que era francês, estava ali no centro de tudo. Então, continuando, aqui o Tratado da Química. E aí, a descoberta da radioatividade. Então, a Marie Curie, acho que é uma das cientistas mais famosas do mundo, não há quem não conheça ela. Ela realmente é um ícone para a ciência. E a história dela é muito interessante, conta o rádio polônio e como funcionou tudo isso. A Marie, ela é de uma família, o pai dela era matemático, e na época não era aceita mulheres em faculdades, mas ela conseguiu pagar seus estudos, entrou numa faculdade, começou a estudar, se casou com seu professor de Química, Matemática e Física, Pierre Curie, e
eles começaram a fazer estudos juntos sobre elementos e tudo. Na época, um terceiro químico, ele tinha descoberto o urânio e com isso a radioatividade. Não foi a Marie Curie que descobriu a radioatividade, ao contrário de alguns pensam. Porém, na época, como sabiam que ela e o marido estavam muito ali conectados, eles se juntaram, os três, e começaram a fazer os estudos. Então, foi a Marie Curie e o Pierre que descobriram propriamente como funcionava a radioatividade, porque o terceiro químico só descobriu ali que o urânio tinha uma eletricidade diferente dos outros, mas não por quê. Foi a Marie e o Pierre que descobriram realmente que era por causa de cada átomo que liberava essa energia da radioatividade. E a Marie, então, por isso os três ganharam o prêmio Nobel. Ela foi a primeira a ganhar, mas ganharam em conjunto como os três. Após isso, a Marie continuou seus estudos e ela percebeu que fazendo seus cálculos ali, se eles estivessem corretos, havia dois elementos mais radioativos que o urânio para serem descobertos. Então, assim, ela descobriu o rádio e o polônio. O polônio vem em homenagem a seu país de origem, a Polônia. Então, ela começou esses estudos. Infelizmente, na época, por não entendermos a radioatividade como ela é hoje, ela acabou morrendo de câncer devido à exposição excessiva a elementos radioativos. Porém, aí ela ganhou seu segundo Nobel com a descoberta do rádio e do polônio e fez um avanço incrível na química e na ciência, porque hoje em dia a radioatividade é algo muito usado no ramo químico. Então, é algo muito interessante. Essa é basicamente a história geral da química. Ela é algo muito complexo de falar, porque, como toda ciência, tudo ocorria ao mesmo tempo. Então, enquanto um estava lá na Grécia estudando, o outro estava lá em outro lugar, estava todo mundo meio que fazendo as coisas ao mesmo tempo. Então, é bem complicado a gente estabelecer uma linha temporal certinha. Esses são os principais acontecimentos. É claro que teve diversos outros. Por exemplo, só em 1750 nasceu o primeiro químico brasileiro. Em 1500 foi criado o primeiro engenho de açúcar do Brasil, que é realmente o primeiro contato do Brasil com a química. E esse primeiro químico que eu citei, em 1750, ele, além de fazer vários avanços químicos, foi ele que descobriu a cachaça. Ele, ali nos engenhos de açúcar, que eram algo muito comum na época, desde 1500, ali fazendo seus estudos, ele percebeu que juntando com álcool tudo, e tudo daria uma água ardente, né, que ele chamava, uma água que arde, por isso o nome, aguardente, que depois a gente fala hoje em dia cachaça, mas foi ele que descobriu a cachaça aí, então uma curiosidade bem legal. E, assim, tenho muitas curiosidades durante a história da química, é uma história repleta de mistérios, inclusive, como o próprio do Nicolau Flamel e sua Nunca Morte, e é algo bem interessante, eu posso mandar alguns documentos a mais se vocês quiserem. Por exemplo, uma outra fatalidade interessante é que o Pierre Curie, marido da Marie Curie, morreu antes dela em um acidente de charrete. É bem aleatório, é interessante. Então, basicamente, essa é a história da química. A aula de hoje vai ficar por aqui, eu nem sei quanto tempo deu. Deu quase nosso tempo certinho. Então, legal. Na próxima aula a gente vai falar sobre a tabela periódica e os modelos atômicos. Então é isso, até semana que vem. Eu vou lançar um formulário para caso alguém tenha dúvidas, ok? Então, é isso. Parar a apresentação. E como é que para a gravação? Pronto.